nesta madrugada abençoada do dia 14, né? 14 de maio de 2015, quero compartilhar com vocês um pouco sobre medo, covardia. Está com medo? Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, logo na parte B do versículo aqui, o medo é sem dúvida alguma uma das artimanhas de Satanás. O nosso Salvador amado disse: eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem ter medo, quem deve temer realmente, que inclusive o temor ao Altíssimo é o princípio da sabedoria. Eu vou mostrar para vocês de quem vocês devem ter medo, daquele que tem o poder de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse sim devemos temer, a nada mais. Está dando muito luxo, está dando muito luxo ao seu pescocinho, com medo de ficar sem ele. Vejamos o que diz também lá em Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Olha só a revelação maravilhosa que o Espírito da Verdade nos trouxe e que vai jogar por terra todo o medo, para que Satanás saiba de uma vez por todas que aqui nós só tememos o Altíssimo, a nada mais. Não tememos o lixo. Lixo não nos assusta, porque nós não vamos contra esse lixo, que é o próprio Satanás, a Satã, Sati, como queira, no nosso próprio esforço. Não somos inconsequentes, irresponsáveis. Vai enfrentar o inimigo na força, dizer como alguns diziam aí por aí, tira demônio até no tapa. Demônio você só vence pelo incomparável nome do nosso Salvador amado. E é no nome dele que, da onde Davi foi enfrentar o gigante Golias, jogou por terra, decepou-lhe a cabeça, não se contentou apenas em vencer o adversário, mas decepou-lhe a cabeça. E aqui não vai nenhuma apologia ao crime. Nós estamos falando em linguagem espiritual, uma aplicabilidade da época de Davi, que é a coisa da espada mesmo, né? Fisicamente. Hoje 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Hoje nós não vamos enfrentar as pessoas fisicamente, porque um novo mandamento nos foi dado, uma nova aliança nos foi dada. Não é isso? Capítulo 7 de Juízes, olha só. Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto com a fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse Al-Hul-Rim a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu te dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora pregou aos ouvidos do povo o seguinte, está escrito: agora pregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Primeira peneirada já foi 22.000 embora. Estavam com medo de enfrentar a guerra.
o medo de um adversário, as ameaças nos últimos dias. Está querendo voltar para casa? Privilégio está na frente do campo de batalha. Às vezes estão enfrentando situações mais fortes, porque você não está lá na retaguarda, não está dentro de casa, você está na frente do campo de batalha. Quando foi apregoado esse desafio, esta ordem, 22 mil saíram correndo medrosos. Era a oportunidade que eles esperavam para fugir, né, para correr. Disse Yahu a Gideão: ainda há povo demais. Depois dos 22 mil que haviam se retirado e haviam sido ceifados no sentido de excluídos, né, do exército do Altíssimo, ele ainda disse, o Todo-Poderoso, o Shuadai, Yahu Tezebal, o Yahu dos exércitos: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas e ali lhes provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então Yahu disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Rapidamente, nem ajoelhou, nem lambeu como cão. Mas ele rapidamente e partiu para a guerra, para a vitória, né? Porque na realidade nós somos convocados para um exército, o exército do Altíssimo, que já conquistou a batalha. Que nós precisamos fazer o quê? Obediência. Vou repetir: obediência. Mais uma vez: obediência, obedecer. Então 300. E com esses 300, então disse Yahu a Gideão: com esses 300 que lamberam as águas eu vos livrarei, e darei os midianitas nas suas mãos, que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. E você é covarde, você está com medo, está pensando em voltar, ou depois desta palavra você vai recuperar os ânimos e partir para cima do inimigo, como diz lá em Devarim 33. Ele expulsa o inimigo de diante de nós e diz: destrói-o. Volto a dizer, né, uma apologia à guerra física, conforme Efésios. Não temos que lutar mais contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. São poderes organizados das trevas que na maioria das vezes atua em tentação mais direta a governantes, a líderes religiosos que estão em destaque, falsos líderes, né? Não vou entrar muito nesse mérito por enquanto. No Salmo 3, no versículo 6, nós temos ainda a sequência, a garantia de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você está ouvindo essa mensagem? Mensagem que me foi dada pelo Espírito da Verdade. Agora aqui já é 2 horas da madrugada. Oh, privilégio, hein? Se eu ouvir essa mensagem nas primeiras horas do dia, da madrugada, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, afirmam as Escrituras. Vamos lá no Salmo 3, no versículo 6, vamos ver o que está falando aqui? É isso mesmo?
Se não for, a gente corrige logo. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Não terei medo de milhares de pessoas, tá vendo? Inimigos que queiram, às vezes, assustar, intimidar. Esses dias mesmo eu vivi uma experiência nesse sentido, né? Inimigo querendo fazer gracinha com a minha cara. Aí quebrar o focinho, porque nós temos um temor e temos medo, inclusive, de desobedecer a palavra do Altíssimo, aí sim. Agora essa história de demônio, Satanás, Satira, Satã, não me importa se ele tem rabo, se ele tem olho vermelho esbugalhado, se usa chifre. Uma coisa eu sei, lá em Vrite 2,14 ele já foi aniquilado. Aniquilado. Esses dias chamei a atenção de um determinado cidadão aí, conhecido, lançando uma versão das Escrituras, e inclusive a pessoa que se mantém assim bem acessível, a mente aberta para realmente aprender, né? Conforme nós humildemente aqui estamos aprendendo pelo Espírito da Verdade. Eu falei com ele que este versículo de Vrite 2,14, Yahushua não afligiu Satanás, não espantou Satanás, deu um grito com ele, mas aniquilou. Ali foi um desfecho, né? O tetelestai, está consumado, tudo consumado. Quando ele é tentado pelo inimigo mortal da humanidade, Matiti Yahu, capítulo 4, Men Yahu, aí ele expulsa Satanás. Mas nesse caso específico da sua vitória triunfal no madeiro, caracterizou-se ali o quê? A nossa vitória definitiva. O véu do santuário rasgou-se que de cima para baixo, não de baixo para cima, nos dando, facultando livre acesso à presença do Eu Sou, a majestade. Maravilha, né? Vamos ver ainda a primeira Yahu Hanan, conhecido como Yahu Hanan, João, Epístola de João, primeira, capítulo 4, versículo 18. Leve essa mensagem, essa gravação, esse vídeo a outras pessoas. Compartilhe. São revelações que o Espírito da Verdade tem nos dado para que nos edifiquemos uns aos outros, né? Aqui não tem ninguém que é maior. Aquele que quiser ser o maior será o último e serve de todos. Aqui somos epígonos da verdade, discípulos da verdade, do Espírito da Verdade. É 4,18, vamos ver o que fala. No amor não há medo. Olha aí, que maravilha. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Precisa mais? A gente às vezes tem medo, está temendo, porque não está aperfeiçoado no amor. Quem teme é porque não está aperfeiçoado no amor. Uma vez eu fui levar a palavra a um determinado bairro de uma cidade e passei no meio de umas casas onde eu estava evangelizando, e o cidadão disse para mim o seguinte: se você passar em frente à minha casa, eu vou lhe matar. Eu respondi para ele assim: pois agora que eu vou passar. Pois agora que eu vou passar. Aí, na hora que eu passei, eu recebi um batismo de amor tão forte como eu nunca senti na minha vida. E nada me aconteceu normalmente. Atravessei aquela situação ali com amor. Se eu estivesse com atitude física, humana,
As consequências poderiam ser as mais diversas, né? Mas o amor suplantou aquela situação. Por isso que as Escrituras dizem também que, em 1 Coríntios 13, né? O amor, dom supremo. E mais, a fé nos chega pelo amor, não é? O Altíssimo não vai encher você de fé para sair destruindo os outros. O Espírito da Verdade, ele requer condições espirituais para que ele possa usar a nossa vida, e dentre as exigências é que amemos o nosso próprio. Tem uma situação nas Escrituras que os discípulos disseram que quem é que manda descer fogo do céu e consumir todo mundo? Vocês não sabem de que espírito vocês são, não é isso? Queria imitar lá o profeta Eliyahu, né? O profeta Elias, naquela época, sim, a coisa era realmente para definir a situação de uma vez por todas. O Altíssimo usava com rigor, não é mesmo? Mas hoje nós vivemos a nova aliança. Esses malucos que têm mania aí de viver debaixo da lei, viver subserviência aos costumes da lei judaizantes, eles estão correndo risco de morte. Porque hoje nós vivemos na graça, né, favor imerecido pelo Espírito da Verdade. É óbvio que nós vamos extrair da lei e todas as escrituras da Torá, do Taná, né? A Bíblia judaica, nós vamos extrair a mensagem, a aplicabilidade para os nossos dias. Mas nem tudo que está dentro da Torá ou do Taná tem que ser observado. Circuncisão mesmo é uma coisa que já foi abolida. Circuncisão hoje é do coração. Você não vive, que aquele que se deixa circuncidar, da graça decaiu. A graça foi eliminada. Passa para o regime da lei. Não é isso? O que vai acontecer com essa pessoa é lá para o futuro. Quem sabe da grande tribulação que vem. Bom, eu estou maravilhado com esta palavra. Me trouxe muita alegria ao coração, porque nós não podemos também confundir coragem com precipitação. Agora eu vou provar que eu sou. Calma lá, você vai provar coisíssima alguma. Você vai enfrentar o inimigo pela força do Espírito da Verdade, Consolador amado. Se alguém fala o quê? Está escrito? Fale de acordo com os oráculos de Alhuzim. Se alguém serve o quê? Faça na força que ele supre, para que em tudo seja glorificado. Um forte abraço, na paz, na verdadeira Shalom. Verdadeira Shalom são aqueles que têm Messias no coração. Como é que você vai ter Shalom se não aceita o Messias? Não é mesmo? A verdadeira Shalom, um forte abraço. E na alegria incomparável do Ruach Espírito Santo, Ruach HaKodesh, se você prefere o nome dele no hebraico mais atualizado, o Ruach Ulrim, maravilhoso, o Ruach do nosso Salvador amado, Yahushua. Quantos nomes maravilhosos e títulos podemos também dar ao Espírito da Verdade, que perscruta as profundezas do Altíssimo e nos ensina todas as coisas. Vamos dormir, descansar, cheio de alegria, não fique na paz.